Às vésperas do Natal, a igreja nos ensina que Deus não chega de repente. Ele prepara os corações por meio de João Batista. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. E eu te convido a ficar comigo até o final, porque a palavra de hoje é um convite à confiança, mesmo quando tudo parece desabar. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e comenta. Seu comentário ele leva esse vídeo para mais pessoas que possam se identificar com a mensagem de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos ensina sobre a primeira leitura Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 a 4 e do 23 ao 24. O salmo de hoje é capítulo 24 ao 25 e o evangelho é Lucas, capítulo 1, do versículo 57 a 66. Então, a gente pode passar para a primeira leitura de hoje. Agora, na primeira leitura em Malaquias capítulo 3, aqui a igreja ela nos oferece uma chave fundamental para compreender o advento. Deus ele deseja um culto verdadeiro que nasce da conversão interior. O profeta Malaquias ele fala a um povo que já voltou do exílio e voltou também às práticas religiosas, mas cujo coração permanece distante. O templo funciona, os ritos continuam, mas a fé ela se tornou automática. E é nesse contexto que Deus anuncia o envio de um mensageiro para preparar o caminho. A igreja sempre reconheceu nesse texto a figura de João Batista. É aquele que não vem substituir o culto, mas purificar ele. E quando Malaquias usa a imagem do fogo dos ourives, ele ensina que Deus não destrói o que existe, mas ele purifica para que volte a ter valor. E a conversão que João vai pregar não é apenas moral, mas é espiritual. Alinhar o coração ao que se celebra externamente. A reconciliação entre pais e filhos simboliza a restauração do povo como comunidade de fé. E aqui a gente aprende que para Deus não existe verdadeiro culto sem conversão, e não existe conversão sem preparação interior. E essa leitura, ela prepara diretamente o evangelho, porque anuncia que João não vem apenas falar, mas educar o coração do povo para a chegada do Senhor. Agora no Salmo, capítulo 24 ao 25, o Salmo é uma resposta pedagógica da igreja à palavra proclamada. Ele não é apenas um cântico bonito, mas é uma oração que forma um fiel. Quando a gente reza, mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, reconhecemos que não sabemos caminhar sozinhos. E a igreja, ela reza esse salmo no advento, para nos ensinar que a espera pelo Messias exige docilidade e humildade. E Deus não conduz os orgulhosos, mas os que aceitam ser ensinados. E o Salmo ele retoma o tema da aliança e da fidelidade, lembrando que Deus permanece fiel mesmo quando o homem se afasta. Ele nos educa para uma esperativa, pedir, aprender, corrigir o caminho. E assim, o Salmo ele nos coloca na mesma atitude que João Batista. A mesma atitude que João exigirá do povo, reconhecer os limites, abandonar os atalhos e deixar ser conduzido por Deus. Agora no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a igreja ela nos apresenta o nascimento de João Batista, como um acontecimento que ultrapassa a esfera privada de uma família. O texto ele deixa claro que os vizinhos e parentes participam e se admiram e se questionam. Isso nos ensina que a missão de João nasce dentro de uma comunidade e para uma comunidade. A escolha do nome João é Deus é graça e rompe com a lógica puramente humana da tradição familiar e revela que Deus está inaugurando um tempo novo. Quando Zacarias confirma esse nome, a sua língua se solta, mostrando que a obediência à vontade de Deus liberta a palavra e devolve a missão. E a igreja sempre interpretou o silêncio de Zacarias como um tempo pedagógico. Antes de anunciar, é preciso aprender a escutar. João nasce para preparar um povo inteiro, não apenas indivíduos isolados. Ele chama a conversão coletiva, a renovação da fé de Israel, a preparação de um caminho comum para o Messias. E por isso, o Evangelho ele termina com a pergunta: o que vai ser esse menino? E a resposta não vem imediatamente, porque a missão de João ela só será compreendida plenamente quando Cristo aparecer. E aqui a igreja ela nos ensina que Deus age progressivamente, educando o coração do povo antes de manifestar plenamente a sua salvação.
E já agora chegando ao fim, eu gostaria de te convidar para poder fazer uma oração juntos. Senhor, espera ativa da vinda de Cristo. Ensina-me a viver esse advento como tempo de preparação verdadeira. Purifica meu coração para que a minha fé não seja apenas exterior. Faze-me compreender que esperar por Cristo é converter pensamentos, atitudes e caminhos. Dá-me a humildade de aprender com João Batista e a paciência de quem confia no teu tempo. Prepara em mim um espaço onde teu filho possa nascer. Amém. Obrigado você por ter me acompanhado até o final. E hoje a igreja nos recordou sobre a conversão precede o Natal. Deus envia João Batista para educar o coração do povo, purificar o culto e preparar a comunidade para acolher Cristo. Às vésperas do Natal, essa palavra, ela nos convida a revisar a nossa vida concreta, a nossa oração, as nossas relações, a nossa forma de viver a fé. Que a gente não chegue ao Natal apenas com enfeites externos, mas com o coração preparado para receber o Senhor que vem. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.